arquitetura em Moçambique está numa fase em que tem ainda que se ir descobrindo a si próprio, se ir afirmando como uma atividade com características próprias, o que não é fácil, dado o ambiente, dado as dimensões históricas da presença dos edifícios em Moçambique. Mas, antes de mais nada, e como arquiteto e ex-professor dessa disciplina, aquilo que me parece que é importante sublinhar é que a arquitetura em Moçambique não é de maneira nenhuma diferente os problemas da arquitetura em Moçambique, diferentes dos problemas da arquitetura em geral do resto do mundo. São exatamente os mesmos, embora se tenha que considerar as diferenças climáticas, topográficas, etc., e culturais. A noção de que a arquitetura de um país, e sobretudo um país tão heterogéneo em termos culturais como Moçambique é, um país que foi definido à força por agentes exteriores ao próprio país, que esse território onde há tanta nação diferente, tanto o Macua, o Maconda, o Ojala, ou todas as outras nações que são verdadeiras nações, pretender que se crie, que se desenvolva, que se construa uma arquitetura que represente e que exprima Moçambique pelos seus aspectos formais, quanto a mim é um erro básico, um erro cultural. Independentemente disso, que está ligado àquilo que nós há pouco estávamos a falar em termos de tradição, acontece que a tradição da arquitetura tradicional, a arquitetura endógena moçambicana, é uma tradição que não tem potencialidade de se transformar numa arquitetura do século XXI. É uma arquitetura efêmera, uma arquitetura que foi construída para servir uma sociedade, para quem fazer a sua casa, organizar o seu espaço, é uma atividade totalmente integrada na sua vida, sobretudo nas zonas rurais, mais do que em qualquer outra, em que a construção é tão natural como a cultura da comida e a caça, etc. Transformar essa arquitetura numa arquitetura que sirva o homem urbano, que cada vez somos mais, é, quanto a mim, um erro conceptual grave. Independentemente disso, a própria arquitetura urbana de origem colonial, praticamente. Porque a arquitetura só na margem litoral do país é que havia centros urbanos pré-coloniais com expressão característica, e mesmo assim pouca, não é? E mesmo assim, nessa faixa, muito influenciada por pressões externas, da Swahili, etc. Temos fenómenos ou episódios como os Zimbábues, que eram realmente construções duradouras e digamos, de sociedade, de um extrato social que as habitou, mas também não muito tempo. Acabaram no século XV. E não sei quando começaram. Não se sabe ao certo, mas não foram muitos séculos. Transformar isso como bases sólidas para uma arquitetura em Moçambique no século XXI não me parece que seja adequado. E não é adequado em termos de especulação intelectual, não é adequado em termos
objetivos, em termos sociais, em termos técnicos, em termos ambientais. E é dessa arquitetura que eu acho que nós temos que andar à procura com mais cuidado, com mais intensidade. É uma arquitetura que responda simultaneamente às necessidades de uma sociedade que tem que se transformar para cada vez mais democrática, cada vez mais organizada institucionalmente, cada vez mais respeitadora de princípios que nos parecem a todos mais válidos, como sejam os da democracia, como sejam os da igualdade de condições de acesso ao privilégio, como sejam uma administração pública eficiente, competente, funcionante, etc. E tudo isso terá que se refletir numa arquitetura mais adequada do que a que estamos a fazer. Nós estamos ainda a reboque de uma arquitetura colonial em muitos aspectos negativos, em alguns positivos também, mas esses mais de caráter técnico, mas muitos aspectos de caráter negativo no que diz respeito à especulação imobiliária, respeito ao privilégio do espaço urbano, etc. etc. Nós temos de nos habituar a pensar numa arquitetura em que o ambiente seja respeitado, e isso é uma arquitetura muito diferente da que estamos a fazer. E uma arquitetura em que a distribuição social do espaço seja mais justa. Até porque, com o crescimento que temos acima de 2% populacional, as pressões no espaço urbano vão ser cada vez maiores. E as necessidades de respeito pelo ambiente, em geral, também vão ser cada vez maiores. E, portanto, eu acho que, independentemente do que possamos estar a fazer a nível da educação, da formação de profissionais, eu penso que estamos a fazer muito pouco ainda nestes aspectos, sobretudo na consciencialização do arquiteto para estas dimensões da arquitetura. Para isso era preciso que o Estado tivesse competência para perceber as inter-relações que há entre os aspectos sociais, económicos e tecnológicos, e espaciais e ambientais. E eu ainda não vejo essa competência a ser exercida. Acho que há muito pouca transversalidade entre as competências administrativas, por um lado, e entre as políticas que se estão a subscrever no nosso país. E isso é grave. É grave. Acho que, por exemplo, ainda há um respeito quase religioso pelas especialidades, pelas especializações nas universidades. Acho que os cursos universitários deviam ser muito mais mutuamente inseminantes, deviam ser muito mais capazes de ter a sociologia na arquitetura e o espaço urbano na literatura e a saúde pública perceber que também é um fator fundamental da arquitetura e da urbanística, e tudo isto não está integrado. Por outro lado, por exemplo, a quantidade de ministérios que temos corresponde claramente, queiram ou não queiram, a uma polarização das competências administrativas que, quanto a mim, é negativa. Leva a que haja mais decisores sobre, muitas vezes, a mesma coisa. E isso é mau. Há países muito maiores que os nossos, em termos de população até, que têm 10 ministérios, 12 ministérios. E resolvem o problema muito bem. Mas isso é um outro problema. Isso é um problema da maturidade do próprio Estado, da maturidade da nossa forma de nos governarmos, que ainda é, obviamente, muito jovem. Estava a falar há bocado dos séculos que levou para chegar à Magna Carta em Inglaterra ou para criar uma administração pública napoleónica em França. Quer dizer, levou muitos séculos e só
realmente no princípio do século passado é que a Europa se modernizou em termos, e mesmo assim com episódios tão funestos como o nazismo, o fascismo, etc. Não é? Praticamente só na segunda metade do século passado é que um continente com uma tradição de estruturação de nacionalidades como a Europa, tão antiga, dos quais Portugal, a propósito, é um dos mais antigos, se não o mais antigo, entidade geopolítica, é que só no século passado, só realmente no fim do século passado, é que começa a ser um Estado moderno. Nós vamos ter que fazer esse esforço, e é um esforço que, obviamente, está ligado à capacidade de educar as pessoas. Não é? Quer dizer, não é com 60% ou mais de analfabetos que nós vamos conseguir institucionalizar uma administração pública totalmente eficiente. Não é? Eu estou a dizer isto porque a intervenção do Estado na atividade de organização do espaço social e de construção não é realmente um tema fácil. Não é? Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu ando há 30 anos a falar, quando posso, quando sou ouvido, na necessidade de ter um pressário nacional da construção. Só a semana passada é que o Ministério das Obras Públicas pôs o problema como tal. Isto tem acarretado despesas e perturbações e desperdícios económicos fenomenais ao erário público. Porquê? Porque o Estado é muito jovem, porque o Estado ainda não alicerçou uma história de transferência de responsabilidades técnicas independente do poder político. E isso é um dos gravíssimos problemas que temos. Cada vez que muda um dirigente, muda toda a estrutura tecnológica do aparelho de Estado que ele é responsável, com a inclusão ou com o acesso de gente que não tem experiência nenhuma. É um preço altíssimo a pagar, mas que, enquanto houver a noção de que o poder político dá poder pessoal diretamente, não vai ter solução fácil. Quanto a mim, fundamentalmente, antes de mais nada, a educação. Sobretudo a educação dos educadores, porque transformar o currículo da escola primária, da secundária, das universidades, mas com professores que não sabem ensinar e que não sabem o que tinham que saber para ensinar, não leva a lado nenhum. Quanto a mim, o que tem que se criar, antes de mais nada, são organismos de formação de professores e depois a dignificação da profissão do professor, com melhores salários, porque é fundamental. O professor abaixo de um determinado salário ensina por obrigação, não por devoção, e começar talvez por aí alguma coisa. Se eu tivesse que priorizar, priorizaria isso. Reduzir as universidades a 2 ou 3. O país terá que pagar está a pagar esse preço, mas terá que pagá-lo mais objetivamente, que é deixar de ter a noção que pode ter uma população universitária para cima dos 100 mil estudantes. Não pode, porque isso é um engano que se faz ao país, um engano com consequências gravíssimas, que são, antes de mais nada, a incompetência da administração pública e a incompetência das profissões técnicas, que são duas pedras fundamentais para o funcionamento mais fluido de qualquer país. Pessoalmente vejo muito mal. Vejo que nós não podemos, por um lado, quando nos convém, dizer que estamos preocupados com o ambiente, por outro lado, contribuir para
destruição do ambiente, tirando mais hidrocarbonetos do fundo do mar e carvão do fundo da terra. E, portanto, há uma incoerência básica a partir do momento em que decidimos que vamos mesmo contribuir para a destruição do ambiente global. Nunca ouvi isto discutido seriamente em Moçambique. Nem se põe como hipótese. Dizer isto soa a crime. Como é que a gente, com este gasto todo, não vai fazer dinheiro com isto? Não é nós, é que nós não podemos continuar a pensar em Moçambique como um paizinho independente do resto do mundo. Não é? Nós somos parte de um complexo que só sobreviverá se todos trabalharmos no sentido de reconhecer os problemas ambientais mais fundamentais. O carvão é um deles, é um problema local espantosamente difícil de resolver, já conduziu a comoções sociais que conseguem ser esquecidas porque são povos rurais, não têm tanta vocalidade como se fossem cidades. O gás e o petróleo ninguém discute, está tudo de acordo. Está tudo de acordo, todo de acordo. Eu acho que 99,9% das pessoas em Moçambique estão de acordo que é preciso tirar mais gás e vender mais gás aos americanos. E aos italianos, e vender não. Eles não vendem nada. Nós ficamos com uma miséria daquilo que eles tiram. Não é? E, portanto, eu sou frontalmente contra isso, como sou contra coisas como a barragem de Mpandankua, que vai acabar de arrumar a ecologia do Rio Zambeze, com problemas espantosos do ponto de vista social, com problemas gravíssimos do ponto de vista ambiental. Normalmente esse dinheiro terá que vir essencialmente do trabalho das pessoas moçambicanas, antes de mais nada. Portanto, de produzir mais na agricultura, que é o que ainda não se pensou em fazer a sério, e de tirar mais partido da infraestrutura já existentes, que se estão a desenvolver algumas, outras em pura perda. O aeroporto de Nacala ou o aeroporto de Xai-Xai não fazem sentido de maneira nenhuma, são centenas de milhões de dólares deitados à rua, aliás, deitados à rua, não, deitados aos bolsos dos senhores chineses, dos senhores brasileiros, que constroem o triplo do custo real das coisas e nos empenham para o resto da nossa vida em empréstimos impagáveis. Que vamos pagar por perda de cidadania. Eles vão impor o que quiserem, vão ficar com a nossa costa, vão ficar com o nosso terreno, vão ficar com tudo, porque nós nos habituamos à ideia de que temos que ir buscar ajudas lá fora e não nos ajudamos a nós próprios o suficiente. E isto já é um círculo tão viciado, já não é vicioso, é um círculo viciado de tal maneira que já não vamos sair dele. Já não temos capacidade para sair dele. Sobretudo quando se continua a roubar a maior parte do que chega como empréstimo. Eu acho é que não há debate ideológico. Eu acho é que nas altas esferas de qualquer dos partidos, não há realmente uma clareza ideológica que oriente as decisões políticas. Não há. Quando eu digo isto, sou radical mesmo. Não vejo que haja. Repare, no partido que manda, quem mais manda é quem menos ideologicamente comprometido está. Eu acredito que com o andar da carruagem as pessoas vão ficando mais velhas, as pessoas vão morrendo, de morte natural ou não, e alguma tendência inovadora poderá vir a acontecer, vem a acontecer com certeza, mas poderá vir a acontecer mais cedo talvez do que se espera. Mas repare, o neoliberalismo não é qualquer coisa que nós tenhamos engolido porque queríamos.
Nós engolimos porque temos que o engolir, porque não há ninguém que não esteja a funcionar nesse comprimento de onda, não é? Sei lá, uns aparatosos que querem fugir à regra, como, sei lá, a Venezuela ou Cuba, e mesmo assim as regras do neoliberalismo são-lhes impostas das maneiras mais cruéis e mais decisivas. Nós estamos às ordens dos americanos, dos chineses, dos russos, dos brasileiros, dos indianos, até dos sul-africanos. São ordens que nós ou cumprimos ou não saímos bem da pintura, não é? E por outro lado, como são ordens que beneficiam camadas sociais importantes, até temos todo o gosto em estragar mais o país um bocado. Portanto, estas coisas têm que ser vistas com alguma franqueza, alguma frontalidade. Não é? Quer dizer, não se roubam centenas de milhares de dólares sem consequências. Não é? E com esses centenas de milhares de dólares, se não tivessem sido roubados, construíam-se muitas infraestruturas. Distribuía-se muito dinheiro por professores mal pagos, por polícias que têm que roubar porque não são bem pagos, etc. Há toda aquela esperança que sempre houve nas novas gerações e na juventude, não é? Quanto a mim, qualquer juventude tem sempre a possibilidade de ter 10% de gente boa e de gente bem intencionada e de gente que não perca o sonho, etc, etc. Portanto, eu tenho toda a esperança de que pessoas como os vossos grupos de interesse e de trabalho consigam impor-se mais às manipulações político-pessoais que estão a dirigir o país. Acho que a corrupção é um elemento de desgaste, quer da boa vontade popular, que é fundamental para que um país avance, quer da objetiva capacidade de construção e de desenvolvimento de um Estado mais forte. Obrigado.